Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco nesse instante. Elevemos agora o nosso pensamento, nosso sentimento ao nosso Mestre, nosso Senhor, nosso amigo, para que Ele possa estar conosco nesse instante, para que possamos sentir a presença dos benfeitores espirituais. É através da influência desses benfeitores, em nome do Cristo, que nós vamos, aos poucos, mudando a nossa maneira de ser, mas para isso precisamos estar com o coração aberto, com o coração disponível para que o Mestre o toque e o transforme. Obrigado, Jesus, por tudo. Sê conosco nessa noite, nos inspire e nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Continuando, então, o nosso livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, vamos hoje ao capítulo 7, que se intitula A Luta contra o Mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então, aqui lembrando que endemoniados, é a expressão bíblica, é a expressão antiga, nós dizemos espíritos obsediados, mas quando eles, o Espiritismo nos mostra, quando a pessoa perde o controle, porque o espírito, ele não toma conta do corpo da pessoa, ele envolve a mente da pessoa. Então, a obsessão pode ser simplesmente ideias que são jogadas, pode ser uma influência sutil, mas pode o espírito conseguir senhorear, o espírito obsessor, conseguir senhorear a mente da pessoa. E aí ele controla a pessoa, faz o que ele quer. E aí a gente chama no espiritismo de subjugado, É como de pessoas falar, a pessoa está endemoniada, a pessoa perdeu o controle e tudo mais e tal. Então, esse tipo de fenômeno impressionava muitos discípulos, Quando Jesus, como dizia, que afastava, ou expulsava, na linguagem bíblica, afastava os espíritos com a sua autoridade moral, os espíritos obsessores. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. E todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, a ideia do diabo, o diabo é uma expressão, eu não sei como é que é a expressão hebraica, se não me engano, diabo é uma expressão grega, diabolos, que significa separação, Então, são aqueles sentimentos e aquelas pessoas que estão dominadas por esses sentimentos que nos separam de Deus. Então, quando nós temos sentimentos de ódio, de raiva, de revolta, de rancor, de inveja, de ciúme, esses sentimentos, eles nos separam, são sentimentos que nós poderíamos dizer diabólicos, que nos separam de Deus. E quando esses sentimentos predominam em nós podemos dizer que nós somos um diabo, um ser que está temporariamente se sentindo separado de Deus. Não que Deus se afaste de nós, mas nós não sentimos a presença dele. É a mesma coisa que ficássemos cegos, mesmo que a luz nos envolvesse, nós não conseguiríamos enxergar. Então, essa é a ideia. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos.
que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhados de seus feitos. Então, Tadeu mais se impressionava com isso. E quando Jesus afastava algum espírito obsessor, né, e a pessoa se sentia, né, aliviada, né, Tadeu olhava para Jesus de forma maravilhado com isso, né, com essas atitudes, com esse poder, né, que via em Jesus. Certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Então, Jesus tinha ido a Cesareia de Filipe com Tiago e João, os dois irmãos, né? E uma moça foi trazida para que ele, Tadeu, pudesse afastar aquele espírito que estava perturbando a moça. Entretanto, apesar de todos os esforços, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença do Messias, foi possível à infeliz recuperar o senso de si mesma. Então, só depois, no dia seguinte, quando Jesus voltou, é que ela conseguiu retomar o juízo, digamos assim. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas, para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Então, Tadeu estava pensando assim, né, primeiro, por que Jesus não passava para ele e para os discípulos esse poder, como se fosse uma coisa mágica, né? E, além disso, por que Jesus não chamava todos, né, os seres, todos os espíritos, e convertia todos eles, mudava ou afastava todos eles, né? A mesma coisa, né, a gente pode perguntar por várias maneiras. Por que Jesus não fazia isso coletivamente? Fazia só um ou outro que eram trazidos a ele, né? Então, lá o Tadeu foi lá perguntar para Jesus. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Jesus perguntou para Tadeu. Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procura semelhante realidade, disse Jesus, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Se você está querendo desenvolver dentro de si o reino de Deus, por que você acha que tem que desenvolver nele primeiro, no adversário? Seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Tadeu perguntou. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância como o pai que trabalha pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Então,
tudo é criação de Deus. O Espiritismo é muito claro nesse aspecto, muito simples. Né? Jesus, para muitas religiões, Deus criou anjos, criou arcanjos, anjos que se rebelaram, se tornaram demônios, e estão perpetuamente voltados ao mal. Quer dizer, como assim? Né? Será que eles nunca poderão se arrepender, nunca poderão melhorar e estão aqui nos atormentando? E é muito confuso. O Espiritismo mostra o seguinte: todos nós, espíritos, fomos criados assim como uma criança, né? Espiritualmente falando, fomos criados simples e ignorantes. E aos poucos, ao longo das reencarnações, né, nós vamos aprendendo, evoluindo, crescendo, né? E muitas vezes nos rebelamos contra as leis divinas, né? E aí nos tornamos, digamos assim, demônios, né? E aí, mas só que todos nós estamos destinados a nos reintegrarmos com Deus novamente. Então, essa rebeldia nossa, ela tem duração limitada. Perante Deus, que é eterno, não é nada. Para nós pode durar, às vezes, 1000 anos, 2000 anos, sabe-se lá quando, né? Até que nós quisermos modificar, né? E resgatar nossas faltas e nos convertermos ao bem. Então, os anjos são espíritos mais velhos, porque Deus criou sempre, né? Então, existem espíritos mais velhos, que já passaram por essas encarnações, como nós estamos passando agora, e já passaram há muito tempo, e se tornaram espíritos puros, são com aqueles que nós chamamos de anjos, né? Mas eles também já foram como nós fomos. E quando o espírito atinge esse grau, ele não se torna, ele não volta a ser. É impossível ele cair, né? Como é que pode um anjo cair? Não cai, né? Ele se tornou um espírito puro. A palavra anjo, na verdade, né, a gente vai ver que lá no hebraico a palavra anjo quer dizer mensageiro, emissário, né? Então, quando eles falam anjo do bem, anjo do mal, é um mensageiro do bem e mensageiro do mal. A gente fala em espírito bom, espírito mal, né, às vezes, né? Mas, na acepção mais cristã, do anjo como seres superiores, eles são seres que já atingiram a luz, né? Já atingiram a purificação, e eles não vão cair novamente. Então, é muito simples, não são seres diferentes de nós. Um dia nós seremos anjos também, né? Deus sabe quando, daqui a muito tempo ainda, conforme os nossos esforços, né? Mas, e os que nós chamamos de demônios, o diabo, na verdade, são espíritos rebelados contra a ordem divina, coisas que provavelmente nós já fomos também. E temos que vigiar para não voltarmos a ser, porque somos espíritos muito atrasados ainda. No entanto, não seria justo, disse o discípulo, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus. Ele achava assim, que a conversão é uma coisa automática, que a gente pode impor. Não pode. A conversão tem que ser uma opção de cada um. Deus respeita as nossas decisões íntimas. O mestre, sem se surpreender, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime, mais forte do que o seu coração paternal? Será que nós temos mais amor que Deus? Tadeu, jamais esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atenta aos teus próprios deveres. Pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as partes da terra.
É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio caminho que percorremos. Então, as leis de Deus continuam eternas, continuam funcionando. Uma vez, né, tinham alguns jornalistas que estavam perseguindo o Chico, soltando matérias, né? E as pessoas chegaram para o Chico e falaram: Chico, você não vai reagir? Ele falou assim: não, meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar buscando o meu próprio aperfeiçoamento, minhas tarefas, cumprir minhas obrigações. Mas e eles, Chico? Eles vão viver. Né? A vida, as leis divinas continuam existindo normalmente, funcionando. Então, não cabe a gente ficar preocupado com isso. Cada um tem o seu tempo. Né? É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho, né? Como a gente falou. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas. Não esqueças o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas, caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade, tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar. Nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Então, quando a gente desencarnar, né, nossa consciência vai cobrar da gente não que tarefas que cabem a Deus, cabem aos outros, mas a tarefa de própria iluminação íntima. Por que você não melhorou nessa encarnação? Por que você continua uma pessoa cruel? Por que você continua uma pessoa mentirosa? Por que você continua uma pessoa maledicente? Por que você ficou prestando atenção nos outros, querendo mudar os outros e não mudou a si mesmo? Nós estamos aqui na Terra para conviver com o objetivo de mudar a nós mesmos. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, acredita que nós estamos aqui para mudar os outros. Então, isso é uma falta de vigilância que pode fazer que a gente perca a própria encarnação. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só dos seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. No plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos, irmãos, das pessoas próximas da gente. Como é que eu, né? Como é que eu convivi, como é que eu tratei, como é que eu me comportei perante as pessoas com que eu convivi. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Então, aquela história, vida que segue e as pessoas que querem praticar o mal, fazer o mal, a gente faz uma oração, se alguém pedir ajuda, a gente ajuda, mas a gente continua seguindo em frente. Né? Não vamos estacionar e perder tempo querendo mudar os outros. Né? Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração. Mas terei errado, externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Então, Tadeu falou, suas explicações realmente são maravilhosas, Jesus, mas será que eu estou errado em querer chamá-los e né, convocá-los para o bom caminho? Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia, e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada de Todo-Poderoso. O adversário é sempre o necessitado, que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos.
Você é um irmão necessitado, a quem precisamos amparar com preces, né? E que quanto mais nós orarmos por ele, mais facilmente ele poderá se transformar ou se sentir tocado por essa transformação. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabelece nas almas? Daí ele falou assim: eu entendi, Senhor, essas palavras são sábias, mas o que eu preciso fazer para quando, né, quando eu não conseguir atender às vítimas da obsessão, o que ele podia fazer, né? Voltamos assim ao início das nossas explicações, falou Jesus, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. É o objetivo de tua vida, estabelecer o reino, o reinado de Deus nos nossos corações, nossos sentimentos, nossos desejos, né? Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, só o amor divino, né? A gente acha que o exorcismo, os sacramentos e tal, né? Para alguns pode até funcionar se a pessoa acredita, mas o espírito, aqueles espíritos mais endurecidos, não. Só o amor pode transformar, mas a gente pode fornecer amor, mas sem a expectativa de transformação do outro, porque o outro vai se transformar quando ele quiser. Podemos auxiliar, mas nunca ficar esperando. Precisamos, não podemos perder a observação da nossa própria transformação. Já viste algum contendor na Terra convencer sinceramente, tão só pela força das palavras do mundo? Já viu alguém só falando convencer os outros? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença, ou uma túnica brilhante. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. A luz ilumina, dispensando os longos discursos. Não precisamos falar muito para iluminar. Basta que nós nos iluminemos que começamos a irradiar luz. E vamos auxiliar muito mais os nossos irmãos dessa forma. Capacita-te de que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem esqueceres que Deus cuida de todos. O Pai está cuidando de todos. A gente quer achar assim, a gente fica naquela aflição como se Deus não estivesse olhando pelas pessoas. Nós podemos auxiliar, podemos ajudar, né, quando as pessoas vêm nos procurar, quando a gente encontra alguém necessitado, mas sem aquela ânsia de resolver o problema do mundo inteiro, né? Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito do futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu com seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas, quando o espírito imundo sai do homem é a maneira de dizer, né? Se afasta do outro, né? Anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, né, para a casa mental, né, acha varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Então, o que Jesus fala aqui? Né? Ele mesmo podia afastar os espíritos. Mas se a pessoa não preencher a sua casa mental com um novo estilo de vida, né? Com novos pensamentos, se simplesmente ela ficar arrumadinha, mas vazia, aqueles espíritos, até outros piores, poderão voltar a
assediar aquela pessoa. Então, quando há o afastamento de algum irmão com perturbação, isso é um alívio para quem está perturbado. Mas isso não é a cura definitiva. A cura definitiva vem da própria transformação, porque os espíritos só nos obsediam porque nós temos na nossa mente, nos nossos sentimentos, afinidade com eles, sintonia com eles. Por isso nós nos tornamos presas fáceis da sua perturbação. Então vamos assim, encerrando nossos comentários, nossa reflexão nessa mensagem tão interessante, tão profunda, tão bonita que Jesus nos passa através da narração de Humberto de Campos, e que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude sempre a enxergarmos os nossos próprios defeitos, buscando a nossa própria melhoria, para com isso ajudar muito mais os nossos semelhantes. Pois só se não tivermos luz, como vamos iluminar e ajudar a iluminar nosso próximo? Muito obrigado, Jesus. Abençoe nossos lares, abençoe nossa terra, abençoe a humanidade toda. Que a sua paz reine em nossos corações, Senhor, que possamos conviver e amar como o Senhor nos ensinou. Muito obrigado mais uma vez e seja conosco, Senhor, a cada momento de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja.